O grupo de trabalho da reforma tributária na Câmara caminha para fechar o segundo mês de debate sobre as propostas de reforma dos impostos sobre o consumo. O prazo para a conclusão dos trabalhos é 16 de maio. A repórter Silvia Munhato está aqui para falar um pouco sobre como estão as discussões. Oi, Silvia, tudo bem com você? Tudo ótimo, bom dia para todos. Bom dia, Silvia. Bom, já existem pontos de consenso no grupo, Silvia? Sim, já existem, Márcio. Mesmo os setores que têm resistências, que a gente poderia resumir aí, mas sem citar todos, né? São setores de serviços, agropecuária, as cidades maiores, eles apoiam a ideia geral da reforma, né? Que é unificar os impostos sobre consumo, simplificar o sistema, mudar a tributação da origem dos produtos para o local de destino do consumo, né? A região de consumo. Mas a forma de unificar e as alíquotas de cobrança que são problemas que estão sendo discutidos. Para se ter uma ideia da complexidade atual do sistema e de como tudo vai parar na justiça, eles sempre citam o exemplo de um bombom que mudou de embalagem, mudou um pouco de característica, né, para virar biscoito na normativa tributária. E aí, então, ele teve o IPI reduzido de 5% para zero. Né? Então, unificar alíquotas e a legislação evita esse tipo de planejamento tributário e todo mundo quer isso. Pois é, Silvia. Então, qual seria a reforma mais consensual nesse momento? Bom, o relator, o deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, ele tem falado na unificação de 5 impostos, né, que são o imposto, o IPI, o PIS, a COFINS, o ICMS estadual e o ISS municipal. Fazendo isso, você unifica milhares de normativos editados nessas 3 esferas do governo, né, e vai em direção a uma alíquota única que é cobrada no local de consumo da mercadoria. Lembra da guerra fiscal, né? Então, a guerra fiscal é quando os estados reduziam a alíquota, por exemplo, de CMS para atrair fábricas para a sua região, né? Isso acontecia porque a cobrança do imposto está concentrada no local de produção do bem e não no consumo. Quando você muda para o destino, a construção da fábrica vai obedecer aos critérios de alocação e porque o tributo vai ser cobrado onde a mercadoria foi adquirida pelo consumidor final. Isso é bom, né? O novo imposto, que deve se chamar Imposto sobre Bens e Serviços, substituiria os 5 tributos atuais, mas também haveria o chamado imposto seletivo, que seria para taxar itens que os governos querem até inibir o consumo, como cigarros, bebidas, fala-se até em produtos não sustentáveis também. Para o IBS, o governo já anunciou que a alíquota pode ficar em 25%, o que desagrada o setor de serviços, né? Porque, pelos cálculos deles, eles pagariam mais. E as cidades grandes afirmam que a arrecadação do ISS, que é baseada em serviços, ela vem subindo nos últimos anos, e então eles poderiam perder com a unificação. Para contornar essas resistências, o GT vem estudando, então, dividir o IBS em 2, um federal e um subnacional, de estados e municípios, e criar alíquotas diferenciadas para alguns setores, como o setor de serviços. Pois é, Silvia, você falou que o setor de serviços iria pagar a mais do que paga hoje. Por que isso aconteceria? Então, quando você desloca a tributação para o local de consumo, você cria um sistema para que todo o imposto fique concentrado no final. Então, a ideia é que a indústria automotiva, por exemplo, possa comprar coisas para fabricar carros sem ter que pagar essa taxação por essas coisas, né? Então, são bancos, autopeças. Então, evitar que o imposto seja cobrado sobre o imposto pago na fase anterior. Então, imposto sobre imposto que a gente paga, né? Então, a indústria terá créditos desses tributos, que seriam mais ou menos automáticos, a ideia é que seja bem rápido, para que os 25% sejam pagos apenas pelo consumidor final, lá na concessionária. Parece muito 25%, mas a estimativa é de que o custo final de um carro tem uma redução de mais de 40%. Essa foi a estimativa que foi ventilada na comissão, com o fim dessa cumulatividade tributária. Bom, e o setor de serviços, Pois então? O é. setor de serviços, como o setor de serviços é mais baseado em mão de obra, ele teria poucos créditos para bater nesse custo final. Então, os 25% poderiam onerar setores como saúde, educação, transporte público. E os técnicos do governo que vieram discutir a reforma no GT, eles criticam a diferenciação de alíquotas, mesmo assim, né? Mesmo que o setor peça isso, porque ela poderia abrir espaço para subsídios futuros, mais pessoas pedindo mais coisas, mais diferenciação, né?
E, além disso, eles afirmam que o setor de serviços não tem feito cálculos corretos sobre os créditos que terá e que a reforma vai melhorar a eficiência geral da economia. É uma promessa de crescimento geral para todo mundo, né? Um terceiro argumento é de que de cada vez mais faz menos sentido diferenciar bem de serviço. O exemplo que foi citado é de música, né? Então, hoje, antes você falava no CD, que é um bem, mas hoje você fala em compra online de música, então não é nem um bem, né? Sim. E Silvia, você também tinha falado sobre as cidades, principalmente os grandes municípios. Por que essas unidades teriam perdas com a reforma? Pois é, cidades grandes e estados teriam perdas, né? Isso ocorreria por causa da mudança da arrecadação da origem para o destino. Então, tem cidades produtoras, estados produtores. Mas a reforma ela cria um período de transição e é isso que está sendo pouco assim, né, levado em conta. Um período longo, fala-se até em 20 anos, onde a arrecadação seria garantida, né? A mesma arrecadação atual seria pelo menos ela garantida, só o que exceder é que vai ser distribuído de acordo com o consumo, né? Mas, enfim, para reduzir as resistências, se fala em um IBS dual, que é esse de dividir entre nacional e subnacional, porque a ideia inicial era criar um comitê gestor do IBS, que é gerido, então, pela Receita Federal e pelos fiscos estaduais e municipais, para ter a garantia do compartilhamento das informações. Mas também existem contas de municípios que afirmam que terão perdas com a substituição do ISS por uma parcela, então, do novo IBS. O IPEA ele apresentou estudos lá no GT dizendo que vai ter ganho para 94% dos municípios. Bom, além dessa questão financeira, do caixa dos municípios, também tem uma questão de autonomia também para gerir esses recursos. Não seria isso também outra questão, Silvia? Sim, os prefeitos reclamam muito que eles têm muitas, desde a Constituição de 88, que eles têm muitas tarefas para cumprir e pouca receita que eles têm controle, né? Eles cobram o ISS, mas recebem uma parcela do ICMS pelos estados e uma parcela dos impostos federais, né? Aquele fundo de participação. Mas o novo IBS ele será também dividido em parcelas definidas. A ideia, então, é ter 14% para os estados, 9% para a União e 2% para os municípios. A ideia é permitir que os governos regionais eles tenham autonomia, então, para alterar essas alíquotas, se eles quiserem. Mas aí é que está a questão. Fica bem mais claro para o consumidor eleitor de cada região, quando o governo estiver fazendo isso, que ele vai estar pagando mais ou menos, porque o governante decidiu isso, né? Sim. E tem outra história também que está chamando muita atenção, Silvia, nas discussões sobre a reforma tributária no grupo de trabalho aqui da Câmara, que é o chamado cashback social. Como é que ele vai funcionar? Até um deputado falou que cashback seria um nome ruim, que era melhor troco social, alguma coisa menos. Um nome português, Pois né? é. No mínimo. Então, no sistema atual, os produtos da cesta básica, eles pagam menos impostos sobre consumo, são desonerados, né? Com a reforma, a ideia é retirar a tributação apenas para os mais pobres, famílias, por exemplo, que estiverem registradas no Cadastro Único de Programas Sociais do governo. Assim que essa pessoa fosse pagar o produto, seria uma coisa automática. Eles estão prometendo assim, né? Ela então seria acreditada do imposto automaticamente, então não pagaria o imposto. Isso evita a situação atual, onde o rico também paga menos quando compra alguma Sim. coisa da cesta básica. No processo, também seriam eliminadas distorções do sistema atual, que, por exemplo, queijos finos e salmão estão dentro da cesta básica também. Pois é. Bom, e tem outros pontos polêmicos nessa discussão do grupo de trabalho da reforma tributária, Silvia? Sim, alguns deputados e convidados do GT têm insistido que o Congresso deveria fazer uma reforma dos impostos sobre a renda e sobre patrimônio antes da reforma dos impostos sobre o consumo. Isso porque a ideia eles defendem, então, uma taxação maior da renda e do patrimônio para reduzir os impostos sobre o consumo. Então, faria mais sentido fazer isso primeiro para depois equilibrar a balança, né? Então, o imposto sobre bens e serviços ele já nasceria com uma alíquota menor, né? Sim. Mas as mudanças imediatas na taxação do patrimônio podem ter consenso, estão tendo consenso na comissão, que era uma proposta da PEC 110, que estava no Senado. São propostas, então, como cobrar IPVA de veículos aéreos e aquáticos, autorizar uma atualização do IPTU a cada 4 anos, sem precisar passar uma legislação, e determinar que o imposto sobre herança e doações seja progressivo, né? Ou seja, ele varie conforme o valor.
Perfeito, Silvia. Então, é assim que está a discussão no grupo de trabalho nesse momento. Agradeço a você, Silvia, e na próxima semana a gente volta a falar sobre questões de economia que estão sendo debatidas aqui na Câmara. Por enquanto, agradeço a você, Silvia. Obrigado. Tá, obrigada a todos, bom dia.